Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Mais um capítulo, o capítulo 7 de Atos, tá? Nós temos o discurso de Estevão, né? A defesa de Estevão e a sua morte. E a primeira citação de Paulo aí, né, no Novo Testamento. Estevão era acusado de 4 elementos, tá? E você precisa ter em mente esses 4 elementos para você entender por que ele discursa desta forma, tá? Ele era culpado de falar mal de Moisés, ele era culpado de falar mal de Deus, ele era culpado de falar mal do templo, ele era culpado de falar mal da Torá. E ele começa a sua defesa justamente se justificando em relação a esses 4 elementos, tá? E ele parte ali a melhor defesa é o ataque, né? E ele começa a mostrar para os líderes religiosos que eram eles que estavam destruindo esses 4 pilares, né? Que fazem parte do judaísmo. Esses 4 pilares são sustentação do judaísmo, tá? Ele começa lá o seu discurso, irmãos e pais, né? Ele está falando para a família dele, tá? O judeu se trata como família e se porta como família, tanto para falar a verdade quanto para poder abraçar e levar carinho, tá? Então é bem assim mesmo, é como um pai falando uma verdade para o filho, sempre, tá? E ele começa assim, o Deus da glória, né? Então ele já começa dando glória a Deus e isso já refuta a questão dele estar blasfemando contra o nome de Deus, né? É, isso já deixa de antemão bem claro. Bom, aí começam alguns probleminhas é, teológicos em seu discurso, tá? Porque olha só, Gênesis 11, 26 parece afirmar que Tera, pai de Abraão, tinha 70 anos quando teve Abraão, tá? E Gênesis 12, 4 afirma claramente que Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, se o pai tinha 70 e teve ele com 75, quando Abraão sai de Harã, o Tera tinha 145 anos. E Tera havia morrido. Só que quando a gente vai lá para Gênesis 11, 32, diz que Tera morreu com 205 anos. Então alguma coisa tá meio embolada aí, né? Porque se Abraão saiu com 75 anos e seu pai teve com 70, então seu pai tinha 145, somando as duas idades, e não 205, tá? Bom, explicações para isso. Primeiro, talvez 11:26 na verdade esteja falando que Tera tinha 70 anos quando não quando Abraão nasceu, mas quando seu irmão Naor nasceu, tá? Naor era o primogênito, então naturalmente poderia ser lançado na, na, na linha de... Meu Deus, fugiu a palavra. Na cronologia, né? Deveria ser citado primeiro, tá? Naor provavelmente era consideravelmente mais velho do que Abraão, tanto é que Abraão, o seu filho Abraão, né, o filho de Abraão, Isaac, vai casar com Rebeca, que é neta de Naor, né? Então, é bem plausível que possa ser isso, tá? Mas eu particularmente acredito numa segunda hipótese, tá? Que Estevão estava usando um texto do Pentateuco, só que o Pentateuco na visão samaritana. Estevão provavelmente pode ter sido samaritano, tá? No texto de Pentateuco samaritano, a idade que Tera tem informada de Tera é 145 anos, e não 205 anos como é na versão da Septuaginta que a gente tem, tá? Então, assim, o texto samaritano informa que Tera tinha 145 anos, então bateria com o que Estevão está falando aqui, tá? Isso explicaria também o versículo 16, que diz que Abraão foi sepultado em Siquém, tá? Isso era tradição samaritana, de que Abraão havia sido enterrado em Siquém, tá? E isso teria lógica de ser dito porque quando nós damos sequência no nosso estudo aqui, nós vamos falar aqui no capítulo 8 justamente da propagação do evangelho na Samaria, né? Então isso faria sentido. Mas também faria sentido tão qual um engano. Estevão pode ter se enganado, tá? As pessoas não tinham a Bíblia como a gente tem hoje, não. Eles ouviam falar, tá? Era de ouvir falar sempre, de muita repetição. Então pode ter havido um erro aí, um erro sincero de Estevão, né? Uma vez eu estava no culto, meu filho mais velho estudava Torá desde pequenininho, né? E aí o pastor falou porque Sara teve seu filho com Isaac com 100 anos. Aí meu filho na mesma hora, não, pai.
A mãe de a Sara não tinha tanto 100 anos quando teve Isaac, não. Mas foi um erro sincero, não foi um erro proposital, tá? Então pode ter acontecido também, tá? Bom, condição histórica, né? Filo, que é um judeu de alexandrino, né? Dos lá do século I também, lá na época, período de Cristo, tem uma obra chamada Migratione Abrami, né? Abrahami. E nessa obra ele diz que Abraão deixou Harã depois da morte de Tera também, tá? Bom, então Estevão vai pintando ali o seu quadro, né? E mostrando para os líderes religiosos que desde que Israel é Israel, Deus levanta lideranças e o povo vai contra. E ele vai citando várias lideranças para mostrar, né? No intuito de mostrar para eles, olha, vocês estão indo no mesmo caminho. Mais uma vez Deus levantou uma liderança, mais uma vez vocês estão indo contra, né? Então ele vai pintando esse quadro aí e vai mostrando que aqueles que Deus tem honrado na liderança têm sofrido perseguição do seu próprio povo, tá? Outra coisa também, do ponto de vista teológico, que também é facilmente explicado, é o versículo 14, que diz que 75 pessoas adentraram, na verdade, deixa eu até confirmar aqui para a gente não falar besteira, né? Onde é que está aqui meu versículo 14 na minha Bíblia, meu Deus? José, então mandou buscar seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas, tá? Então, o que acontece? O texto da Septuaginta diz que tem 75 pessoas com Jacó. Só que o texto massorético diz 70. O texto massorético diz 70. O texto da Septuaginta diz 75. Mas isso é explicado lá no versículo 40, lá no capítulo 46 de Gênesis, versículo 20. Na versão da Septuaginta, que tem 75, há a citação de 4 netos, né, e mais um bisneto de José. Diferente do texto massorético, que não tem a citação desses 4 netos e um bisneto de José. Então, simplesmente a separação em relação a esse grupamento de pessoas, tá? Bom, e aí nós vamos seguir no versículo 16, né? Nós sabemos lá em Gênesis, no capítulo 23, que Abraão comprou ali uma caverna para usar de sepultura, né? José sepultou Jacó ali, no Gênesis capítulo 49. Depois, a gente tem que lembrar que Jacó também tinha comprado de amor um campo lá em Siquém. E que José foi levado para lá, depois que o povo saiu do Egito, levaram os ossos de José e sepultaram lá no campo de Siquém, tá? Flávio Josefo diz também que os ossos dos irmãos, né, de José, né, os patriarcas aí das 12 tribos, também tiveram seus ossos sepultados na região de Hebrom, tá? Josefo, historiador, fala a respeito disso. Bom, vai ser falado sobre os 2 filhos de Moisés, Gerson e Eliezer, né? Vai ser falado sobre o anjo da presença, tá? A referência que se faz do anjo da presença é do livro de Jubileus, que é um livro acrômico, tá? Tem na Bíblia Católica, né? Fala a respeito aí do anjo da presença, né? Que muitas pessoas veem como o próprio Jesus, né? Que é o anjo da presença de Deus, né? A presença genuína de Deus, tá? Mas isso a gente vai avançar. Bom, versículos 35 ao versículo 38, nós vamos ver Estevão refutando a acusação de que ele falava contra Moisés, né? Ele vai enaltecer ali Moisés como líder, ele vai enaltecer Moisés como resgatador, né? Aquele que falou com o anjo de Deus, aquele que operou milagres, aquele que é profeta, aquele que recebeu palavras de vida, né? Então ele já vai quebrando aí mais uma acusação contra ele, né? Ele fala a respeito da assembleia ali, né? A palavra igreja vem de assembleia,
E a primeira apresentação dessa palavra se faz justamente lá quando Deus reuniu o seu povo diante do Monte Sinai para dar ali os 10 mandamentos, tá? Bom, fala sobre palavras vivas, tá? Isso aqui é uma clara referência à Torá, tá? E isso refuta o fato dele estar falando mal da Torá, não, ele deixa isso bem claro, tá? A Torá, ela traz palavras vivas para aqueles que creem e compreendem, e não simplesmente para aqueles que seguem por seguir, tá? E isso eu falo claramente e abertamente que isso é possível genuinamente através da presença do Espírito Santo pela graça de Deus, tá? Bom, versículo 42 e 43, né? Ele vai falar ali a respeito dos profetas, né? Vamos pegar aqui para a gente poder citá-los de forma nominal aqui, né? Ele vai dizer: por isso Deus os abandonou e os entregou à adoração das estrelas, como está escrito nos livros dos profetas, falando a respeito do povo, né? Isso aqui é uma referência, o livro dos profetas aqui é uma clara referência ao os 12 livros dos profetas menores, tá? É considerado como um único livro, tá? Na contagem judaica do Antigo Testamento. Os 12 menores são considerados como um livro só, tá? E Estevão pode estar fazendo aí uma referência a uma midrash, que a gente chama, né? Transferindo a palavra Damasco para a palavra Babilônia, né? Dizendo, olha, a penalização vai ser pior do que ter ido para a Babilônia, né? Bom, Estevão vai refutar aí a acusação final, né, de que ele inadequadamente falou contra o templo, tá? É, Ele mostra ali que Deus nunca quis uma habitação, uma casa, né? É, Originalmente ele quis ali a tenda do testemunho, ali o tabernáculo, né? Então foi o povo que quis construir uma habitação, uma casa para Deus, e não necessariamente Deus que quis, né? É, Isso automaticamente gerou o que a gente chama de templolatria, né? Que é a idolatria do templo, né? Em vez de a gente adorar a Deus, a gente adora ao templo. Isso acontece muitas vezes nas igrejas de hoje, tá? A gente sempre fala, o altar não é santo. As pessoas que estão em cima do altar é que tornam eles o altar santo. Amém? Bom, ele vai usar no versículo 51 a palavra teimoso, tá? Essa palavra vai ser usada 6 vezes no Antigo Testamento e ela é sempre falando Deus descrevendo os israelitas, né, para Moisés, ou Moisés descrevendo para Deus os israelitas, né? Então, tem essa situação, tem Deuteronômio 9:6, Deuteronômio 9:13, tá? Bom, nós vamos ver ali também a questão dos ouvidos, né? Jeremias 6:10, né? O coração incircunciso, Levítico 26:41, Deuteronômio 10:16, Deuteronômio 36, Jeremias 4:4, Jeremias 9:25 ou 26, dependendo da sua Bíblia, Ezequiel 44:7, né? Essas são duras caracterizações do Antigo Testamento de Israel, né? Que é um povo que exibia um sinal externo da circuncisão, né, da aliança de Abraão, mas por dentro eram pagãos, impuros, rebeldes. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Às vezes você veste a sua camisa do seu ministério, às vezes você vem com a sua Bíblia abraçada no peito, mas por dentro quem você é? Né? E ele está mostrando isso aí, olha, Israel muitas vezes tem um sinal externo, mas internamente não pensava dessa forma. Internamente é o que importa, né? Bom, vai falar a respeito dos profetas, né? Jesus fala sobre João Batista, o último profeta ali morto, né? E bom, falando a respeito da Torá, né? O versículo do Antigo Testamento que mais se aproxima de afirmar assim, sem rodeios, de que a Torá foi recebida por intermédio de anjos, tá? A lei, né, no caso você vai ler lei, né? Encontra-se ali no discurso final de Moisés, tá? Antes de morrer. Deuteronômio 33:2 diz assim, abre aspas, Adonai veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde Seir. Ele resplandeceu desde o monte Parã
ele veio da miríades de santos à sua direita, né? É, Era uma lei abrasadora, né? Estidat Lamor era uma lei abrasadora para eles, tá? Então aí existem várias e várias e várias e várias textos da literatura judaica que fala a respeito disso, mas nós não vamos nos ater muito em relação a isso, né? Mas nós vamos ver ali Estevão falando, olha, vocês não guardaram, né? E aí Estevão agora chuta o pau da barraca, literalmente, né? Ele cria esse clímax mesmo desse discurso, né? Diante do Sinédrio, que era ali a autoridade final nas questões da lei, né? Estevão coloca ali diante dessa Suprema Corte, literalmente chamando eles de criminosos, né? E aí ele trata da pergunta final, né? Se Jesus havia vindo para modificar os costumes de Moisés, que Moisés havia outorgado, né? E aí a pergunta que fica implicitamente é a seguinte: que importa se Jesus mudar? Vocês não estão seguindo, vocês não estão caminhando naquilo que vocês deveriam guardar. É mais ou menos o que a gente passa hoje no Brasil com a Suprema Corte, que deveria guardar a Constituição e não guarda, né? E aí eles acusam, por exemplo, o governo atual de lutar contra a democracia. Mas espera aí, se vocês que guardam a democracia não estão respeitando, por que vocês estão preocupados se o outro vai fazer ou não vai fazer? É mais ou menos isso. A gente vive tempos de loucura, como também Israel viveu, né? Sem fazer defesa a um ou outro, tá? Tô só pontuando uma situação que está explícita para que todas as pessoas possam ver, né? E aí, quando eles ouvem essas coisas, eles ficam furiosos, como alguns dos nossos aqui também ficam, né? Mas as observações de Estevão foram criadas para causar essa reação mesmo, tá? E aí ele vai ver Deus aí à direita, né? À direita de Deus ele vai ver Jesus. Tchau, filho, bom trabalho para você. Então, ele vai ver à direita de Deus Pai Jesus Cristo, né? Salmo 110, 1, né? Adonai disse ao meu Senhor, sente-se à minha destra, né? Mas Estevão não o vê de pé, né? O Salmo diz, né? Sente-se à minha destra, mas Estevão vê ele de pé, tá? Talvez porque Jesus esteja cumprindo a função de sumo sacerdote, né? Ele não está ainda como rei, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Como rei, mas como sumo sacerdote. Apesar dele ser rei, né? De direito ele é rei. De fato, quando ele retornar, né? Isso não diminui a glória de Jesus, tá, gente? Isso aí é só uma questão burocrática, vamos chamar assim, tá? E aí nós vamos ver pela última vez o nome Filho do Homem sendo citado, tá, no Novo Testamento. E eles começam a gritar, todo mundo junto, né, ali. Eles gritavam porque eles não queriam ouvir mais aquilo que Estevão estava falando. Então eles gritavam alto, né, como os tolos quando estão discutindo, né, começam a querer falar mais alto um do que o outro porque não quer mais ouvir o que a pessoa tem a falar. Os argumentos daquela pessoa não importam mais. E olha que atitude louca, porque a corte deveria resguardar a segurança de Estevão até que o julgamento fosse feito. Mas eles partem para cima, né? Talvez não tenha sido a própria corte, talvez sejam até os judeus de fala grega que estavam ali próximo deles, né? E que podem ter avançado em direção a eles, mas a corte deveria manter a integridade de Estevão e não manteve, né? Então, o Sinédrio já tinha decidido tirar Estevão do caminho sem um julgamento justo, honesto. Os juízes então permitem que a emoção prevaleça, né? E a coisa vai acontecer desta forma, tá? Eles vão arrastar aí Estevão para fora da cidade, vão começar a apedrejá-los, tá? Isso aí baseado em Deuteronômio 17, versículo 2 ao 7, né? Que afirma aí que o apedrejamento deveria ser fora da cidade, fora do arraial, tá? E as testemunhas do ato criminoso deveriam ser as primeiras a apedrejar o sentenciado, tá? Levítico 24:14 vai dizer aí a mesma coisa, tá?
Então eu vou ler aqui para vocês, Sanhedrin 6,4, né, baseado em Deuteronômio 17,7. O texto judaico diz o seguinte, que determina a lei, determina a lei em relação a isso. O local do apedrejamento era da altura de 2 homens. Uma das testemunhas o empurrava para baixo pelos quadris. Se caísse com o rosto para baixo, o testemunha colocava de costas para o chão. Se morresse com um golpe e a queda, isso era suficiente. Caso contrário, a segunda testemunha pegava uma pedra e largava sobre seu peito. Se morresse assim, era suficiente. Caso contrário, o apedrejamento tinha que ser levado até o final por todo Israel. Como se diz, as mãos das testemunhas devem ser a primeira a matá-lo, e depois disso a mão de todo o povo. Tá? Então, isso é um princípio, eu acho, fantástico. Porque se você vai testemunhar contra seu irmão e é crime de morte e ele vai ser morto, você é a primeira pessoa a dar a pedrada. Porque se você estiver dando um falso testemunho, você se torna assassino na hora. Mas se você tiver injustiça, Deus não vai te imputar isso. Então, eu acho esse texto fantástico, né? Claro que a gente não segue mais essa visão de justiça pela lei dos homens no Brasil, né? Não tem pena de morte. Mas se tivesse pena de morte, eu acho que deveria ser dessa forma. Sabe por quê? Porque a testemunha pensaria às vezes 2 vezes antes de testemunhar. Claro que a lei determina que se você viu algo, você testemunha de algo e você não relata, você está sendo injusto com a pessoa que sofreu a agressão e não vai ser justificada, tá? Deus é um Deus de justiça. Mas, a partir do momento que você faz isso e você vai lá e atira a primeira pedra, e você faz isso com a consciência tranquila, é porque realmente você está falando a verdade. Você sai de uma condição de possível assassino para uma condição de justiçador, né? De aquele que vai fazer a justiça de Deus, baseado e permitido por Deus, né? Bom, e aí há algo muito interessante, porque vai falar de Paulo, né? E funcionava da seguinte forma: quando o julgamento terminava, né, você pegava o condenado e levava para fora da cidade para ele ser apedrejado, né? Só que o local do apedrejamento era distante do tribunal. Então o que você fazia? Você pega a pessoa, leva, mas você coloca no meio do caminho um cidadão com um cavalo, tá? Com uma bandeira de sinalização que chama-se sudarim, tá? Que vem de sudar, que vem de estola, que vem de suéter, tá? E vem de túnica também, tá? Então o que acontece? Se alguém lá dos juízes tivesse mais alguma coisa a falar em prol do condenado, ele fazia sinal, tá? Com a bandeira, tá? Sinalizava. Aí o cara com o cavalo corria e impedia o apedrejamento. E se porventura o condenado também tivesse algo mais a falar, até 4, 5 vezes, se fosse necessário, também se faria um sinal e se levaria de novo o condenado até o juiz, tá? Para que nenhuma injustiça pudesse ser cometida. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, em locais onde tem cadeira elétrica ou injeção letal, tem um telefone vermelho. Se na hora da injeção o telefone vermelho tocar, no último momento se para tudo, tá? Ou para se rever o julgamento ou para se anistiar o cara. O presidente da República, por exemplo, pode ligar, né, e anistiar o cara ali no último minuto. Mas tem que ter ali um telefone, alguma coisa para que não aconteça injustiça. Só que a Bíblia diz que aos pés de um jovem chamado Saul foram deixadas as túnicas, tá? Foram deixadas as túnicas. Isso é uma especulação podemos chamar de interessante, porque era o tribunal que tinha que escolher ou providenciar o sudarim, a pessoa que ficaria com um manto, com a estola, né, para sinalizar. Então, Paulo, na verdade, que era membro do Sinédrio, se especula que era membro do Sinédrio, ele pode ter sido o cara que fez isso aí, cara, né? Chulan, Chudar, né? Ele pode ter ficado ali com a bandeira. Poderia ser o cara que daria a sinalização tanto do juiz quanto de Estevão para que o julgamento pudesse ser realizado, tá? Então isso é possível, levando em consideração o texto.
Talvez na hora de traduzir do hebraico para o grego, isso possa ter sido mal compreendido, entendeu? E pode ter sido redigido dessa forma. Então, os mantos deixados ao pé de Paulo pode ter sido, na verdade, o sudarim, tá? Bom, ele vai dizer lá, né? Yeshua, Jesus, receba o meu espírito, não leve em conta o pecado deles, tá? Então, o primeiro judeu messiânico a morrer no que nós vamos chamar de Al-Kiddush Hashem, né? Santificação em nome de Deus, né? O mártir, martirização da fé, tá? Muitos outros vão morrer, tá? Inúmeros cristãos enfrentaram aí a morte por causa da fé que tinham, tá? Isso é nobre, tá? Mas, ao mesmo tempo, você não deve constituir um martírio como um valor cristão, não, tá? Eu preciso morrer em nome do meu Senhor. Sim, se for necessário, você morre, tá? Mas chegou-se um momento na fé onde as pessoas tinham que fazer tudo para morrer. E isso não condiz, isso é coisa de seita. E eu sei que esse vídeo nunca vai chegar nele, provavelmente não vai chegar nele, nunca não, porque nada é impossível para Deus. Mas o Paulo Figueiredo, um comentarista político da Jovem Pan, essa semana ele falou claramente, falando a respeito de fé, né, sobre uma discussão política que houve em relação à primeira-dama, que falou que o Planalto havia sido dedicado a demônios, né, e ela começou a ser perseguida em relação a isso, e numa discussão ali, ele deixou bem claro em Deuteronômio, mostra que algumas ações de Umbanda, de Candomblé, são consideradas demoníacas para o cristão, baseados na Bíblia, né? E no meio da discussão, ele deixa bem claro que, olha, nós cristãos não abriremos mãos de defender os nossos valores cristãos contra essas coisas. E se tiver que morrer, nós vamos morrer, porque os nossos antepassados já morreram por causa de Cristo. E se nós tivermos que morrer por causa de Cristo, morreremos também. Não haverá problema em relação a isso. E talvez uma das primeiras vezes onde em TV aberta, em cadeia de rádio, uma pessoa tenha coragem de falar isso abertamente nos tempos de hoje. Então, parabéns ao Paulo Figueiredo, que Deus conserve a sua fé, conceda a nós também a fé genuína no Senhor Jesus, e que nós possamos andar nos seus caminhos sempre. Deus abençoe a sua vida, querido. Shalom, até o capítulo 8.